Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal. E o que você acha que rende mais agora em dezembro de 2024? Um CDB pré-fixado com uma taxa de 14,6% ao ano, um CDB que rende IPCA, ou seja, o acumulado da nossa inflação, mais 7,68%, ou um CDB que rende 110% do CDI. Esses três tipos de investimentos são clássicos investimentos pré-fixados, atrelados à inflação e pós-fixado, e cada um deles tem uma forma de rentabilidade. E na aula de hoje, então, eu vou te ensinar com ferramentas simples, fáceis e gratuitas, cujos links, inclusive, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou mostrar para você como que você faz para comparar as rentabilidades desses tipos de investimento e tomar, então, a melhor decisão para proteger e multiplicar o seu dinheiro. Lembrando que todos esses CDBs aqui, que estão com excelentes taxas, você encontra dentro do aplicativo do Banco da Ecoval, que tem uma conta digital gratuita com excelentes opções de renda fixa. Quando você for acessar o aplicativo, essas taxas aqui elas podem variar um pouquinho, se você é correntista ou tem interesse em abrir uma conta, pode até que ser no momento em que você vá acessar o seu aplicativo, as taxas elas possam oscilar para mais ou um pouquinho para menos, mas via de regra, dentro do aplicativo da Ecoval sempre tem opções excelentes como essas. Inclusive já fiz vídeos falando também sobre as LCs e LCAs que eles oferecem lá dentro da instituição. Vou deixar um vídeo sobre esse tema aqui em cima nos destaques. Inclusive, se você quiser abrir uma conta usando o meu código de indicação que está aqui embaixo na descrição, agora até o final, até dia 31 de dezembro, se você abre a sua conta usando o meu código de indicação que está aqui embaixo, e eu investir a partir de R$10.000 em qualquer aplicação de renda fixa que tem lá dentro do aplicativo da instituição, inclusive esse que eu vou mostrar na aula de hoje, você ganha R$150 de presente da instituição. Não é sorteio. Você abriu sua conta com o meu código, investiu, ganhou R$150 que a instituição está te presenteando para você abrir sua conta e investir com as melhores taxas do mercado. Dito isso, então, pessoal, fica aí o convite, caso você tenha interesse em abrir a sua conta digital isenta de tarifa de manutenção, eles não te cobram taxa para investir em renda fixa, não te cobram tarifa para manter a sua conta aberta. Vamos então à calculadora de rendimentos para a gente ver qual que é o investimento que mais vai render agora em dezembro de 2024, então vem aqui comigo. Bom, pessoal, então usando essa ferramenta, cujo link eu vou deixar aqui para vocês, basta você acessar o link e utilizar essa ferramenta gratuita, que basicamente é um comparador de rentabilidade. E veja que aqui a gente precisa inserir então todos os parâmetros daquilo que a gente objetiva, a gente quer calcular. Perceba que eu coloquei um valor investido aqui de R$10.000, a data de investimento, o momento em que eu estou gravando esse vídeo para você e a data de vencimento daqui a praticamente 3 anos. Perceba que todos esses investimentos que a gente vai comparar e calcular as rentabilidades hoje, eles têm ali entre 1.097 e 1.096 dias para o seu vencimento, que dá ali aproximadamente 3 anos. E aí o ideal, inclusive, é exatamente isso, a gente comparar investimentos que tenham prazos de investimento parecidos para que a gente tenha uma comparação justa e fidedigna. Então eu coloquei aqui a data de investimento, o momento em que eu estou gravando essa aula para você, o respectivo vencimento para coincidir com o que é informado pela aplicação que eu acabei de mostrar para vocês, e uma taxa de juros, então, de inflação mais 7,68%. E perceba que quando a gente vai calcular a rentabilidade futura de investimentos que rendem a inflação mais uma taxa fixa, perceba que a calculadora ela pede para que eu insira o parâmetro do quanto que eu espero que vai ficar a inflação nos próximos anos. E se a gente olhar a média dos últimos 10 anos, do plano real, a gente percebe que a inflação ali ficou entre 5% a 6% ao ano. É claro que em momentos determinados da economia a inflação foi muito maior. Inclusive em 2022 a gente chegou a ter inflação de mais de 10% ao ano. E tem momentos em que a inflação fica um pouco menor. Então a gente faz essa média e considera de forma conservadora uma inflação de 5% ao ano para a gente ter ideia do quanto o nosso dinheiro vai render. Mas veja que se a inflação aumentar durante o período em que seu dinheiro for ficar aplicado, obviamente esse tipo de investimento vai render mais. E essa então é uma das grandes vantagens de você investir em renda fixa e IPCA+, porque ela te protege diretamente da inflação. Então, por exemplo, em momentos em que a gente espera que os preços de tudo vão subir ainda mais, ter investimentos como esse é, sem sombra de dúvida, uma excelente pedida. E aqui fazendo então uma projeção conservadora, coloquei aqui uma taxa de IPCA de 5% ao ano, e aí perceba que ao final desse período, sobre os CDBs, a incidência de imposto de renda, conforme essa tabela de alíquotas regressivas que eu vou colocar aqui para você, e que incide então sobre os seus rendimentos. E passado então esse prazo de investimento, que é aí de aproximadamente 3 anos, a gente vai ter a alíquota de 15% sobre os rendimentos, e você investindo R$10.000 hoje nesse CDB IPCA,
com taxa de IPCA mais 7,68%, você vai ter em resultado bruto, ou seja, em rendimento bruto ao final desse período de aproximadamente 3 anos, R$ 14.432,39. O que dá uma rentabilidade líquida aí no ano de aproximadamente 11%. Agora, se a gente for fazer uma simulação com um CDB pré-fixado, as coisas mudam um pouquinho de figura. Olha só a simulação que eu fiz aqui para você. Coloquei aqui mesma data de aplicação, mesmo prazo de vencimento, e a taxa pré-fixada que o Banco da Ecoval está oferecendo de 14,6% ao ano. Perceba que ao final desse período, nós teremos um valor líquido de R$ 14.272,27. Ou seja, esse CDB pré-fixado, no final das contas, usando os parâmetros que eu fiz aqui para você, ele vai render um pouco mais. Só que o que você tem que lembrar que todas essas contas e comparações estão sendo feitas utilizando projeções que podem ou não se concretizar. Aqui no caso da renda fixa prefixada, é o único tipo de investimento de renda fixa que a gente sabe exatamente quanto nós vamos receber no vencimento, porque é uma taxa que não muda. Então essa taxa desse CDB de 14,6% ao ano é uma taxa que ela não vai mudar. Independente de qual seja a nossa taxa de juros nos próximos anos, independente de qual seja a inflação. Então, apesar de no momento como o atual, a gente fazer um cálculo, a gente vê que esse pré-fixado aqui, ele tem uma taxa de rentabilidade ao final efetivamente melhor, o que nós temos que lembrar é que se a inflação sobe muito nesse período, essa rentabilidade pré-fixada ela vai ser corroída por essa inflação, ao contrário do CDB e IPCA, que se a inflação aumentar, ele vai passar a render mais. E feito então essas ressalvas, vamos então para o CDB pós-fixado. Lá no Banco da Ecoval eles têm um CDB de liquidez diária. Perceba que apesar desse CDB ele ter um vencimento em aproximadamente 3 anos, 1.096 dias, você pode resgatá-lo em qualquer dia útil porque ele tem liquidez diária. Sendo esse CDB, inclusive, na minha opinião, uma das melhores opções para você investir o seu dinheiro em renda fixa, que é aquele dinheiro que você pode vir a precisar resgatar a qualquer momento. E nesse CDB que rende, então, 110% CDI, apesar dele ter vencimento em 1.096 dias, você pode resgatá-lo em qualquer dia útil, por causa da característica que ele possui, que é o que tem a liquidez diária. E aí, pensando, fazendo uma projeção, um CDB como esse, que rende 110% do CDI, se você não sabe, o CDI ele é uma taxa que anda junto com a nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. E no momento em que eu gravo essa aula para você, a Selic ela é reavaliada pelo Banco Central por meio do Copom a cada 45 dias. No momento em que eu gravo essa aula para você, no início agora de dezembro, a nossa taxa Selic se encontra em 11,25% ao ano. E o nosso CDI, geralmente, ele fica ali 0,1% abaixo da taxa Selic, o CDI se encontra em 11,15%. E aí eu vou fazer um cálculo aqui para vocês, considerando esses parâmetros, mas é claro, se no momento em que você for ver esse vídeo, a nossa Selic já tiver subido, você faz um cálculo aproximado do CDI, que geralmente fica ali 0,1% abaixo da taxa Selic, e você inclusive pode ver qual que é a nova rentabilidade sobre a qual o seu CDB, como esse aqui, estará submetido. E aqui no caso, então, eu fiz essas continhas, ou seja, de todos esses investimentos aqui, o CDB pré-fixado, ele é o campeão. Só que você precisa, sempre quando você for investir em renda fixa, é muito importante você lembrar o seguinte, o investimento pós-fixado, que é aquele que rende um percentual do CDI, ele vai ter a sua rentabilidade futura atrelada à trajetória do CDI futuro. E nesse momento em que eu gravo essa aula para você, se a gente for analisar as expectativas futuras, por exemplo, para a taxa Selic em 2025, a gente vai ver que há previsões, inclusive, de que a taxa Selic possa chegar até perto de 14% ao ano. Olha aqui, 2025, a projeção do Boletim Focus mais recente que eu trago aqui para você, aponta 13,5% para a expectativa de Selic futura. Então veja que a Selic vai subir bastante, o CDI vai subir bastante também. Então esse CDB pós-fixado ele vai passar a render mais e você precisa levar isso em consideração na sua decisão de alocação. Inclusive é por isso que a gente não deve investir tudo que a gente tem, por exemplo, só em renda fixa pré-fixada, só em renda fixa atrelada à inflação ou só em renda fixa pós-fixada. A gente precisa, com base nessas projeções futuras, criar uma carteira diversificada, que compreenda todos esses tipos de taxas de rentabilidade dos nossos investimentos em renda fixa. Até porque também, inclusive, se, por exemplo, em 2025 a inflação subir, ficar acima dos 5% que eu utilizei para a projeção, sem sombra de dúvida também, o CDB que rende IPCA mais uma taxa fixa, ele vai trazer também um retorno interessante. Então, no momento como atual, o que a gente tem é o quê? Que diversificar. E eu particularmente acho que no momento como atual, em que a gente não tem certeza até quando a Selic vai subir e até quanto ela vai ser majorada, o ideal é que a gente tenha uma alocação mais conservadora, ou seja, opte preponderantemente por renda fixa pós-fixada ou atrelada ao IPCA, principalmente para esse momento de indefinição que vai ser o ano de 2025, porque
tudo pode acontecer. As taxas pré-fixadas, elas já estão em excelentes patamares. Quanto a isso, não há dúvida, mas a gente precisa ter o quê? Uma posição ainda mais conservadora. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião, é o que eu venho falando para os meus alunos, porque a taxa pré-fixada hoje ela está muito boa, mas se a inflação se deteriorar ainda mais, se a Selic tiver que subir ainda mais, uma taxa que hoje parece muito boa, ela pode não ser tão interessante assim. Então a gente precisa diversificar e, no momento como o atual, priorizar os investimentos pós-fixados e atrelados à inflação, que são aqueles que, dentro do universo de renda fixa, te protegem mais efetivamente como investidor. E essa era a análise que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que vocês façam bom uso dessas ferramentas gratuitas que te permitem estimar e calcular, inclusive comparar rentabilidades entre investimentos, para você sempre tomar as melhores decisões para o seu dinheiro. Se você tiver alguma dúvida, alguma observação, não deixe de colocar aqui para mim nos comentários. E por hoje é isso. Até a próxima.